Marcelo. Eu vou falar um pouco sobre Solid no desenvolvimento Android. Para quem tiver com o computador aí e quiser ir acompanhando, dá para ir acompanhando em tempo real para poder ver o slide e dá para ler o código melhor, porque talvez alguns códigos fiquem difíceis de ler na tela. Basicamente, a apresentação vai ter mais ênfase no código, demonstração de exemplos, e pouco na parte de conceitual. Todo mundo aqui conhece Solid? 1, 2, 3, 4. Bom, alguns. Eu trabalho com desenvolvimento Android de tempo integral na Mobcare. A gente é especializado em aplicativos de autoatendimento. A gente atualmente tem 20 milhões, um pouco mais de aplicativos instalados, uns milhões de transações. Mobcare. Eu também trabalhei com desenvolvimento desktop, web, front-end, web server, todas Paranauê. Na Alterdata com sistemas de ERP e na Discretiva com desenvolvimento mais web. Por conta de eu ter esse background mais eclético, eu sempre busquei tentar conseguir boas práticas para poder garantir a qualidade, independente da plataforma que eu tivesse, não me especializar exatamente em uma. Bom, o panorama geral do Solid é que ele foi criado em 2000 por Robert Cecil Martin. Eles são basicamente 5 princípios de programação. Apesar dele ter criado os 5 princípios e o conceito de Solid, ele não criou o nome Solid, já existia. Bom, um exemplo interessante que eu gosto de falar para poder justificar essa parte de qualidade é que, recentemente, uma experiência pessoal, não muito recentemente, na verdade, tinha um projeto muito antigo na minha empresa, uma das empresas que eu trabalhei, que quase ninguém gostava de mexer, o clássico projeto legado horrível, que tinha mais de 5, 6 anos, no Eclipse, ninguém converteu para o Android Studio e tudo isso. Quase tudo era feito pela gente internamente, a gente não usava lib de mercado de nada, HTTP, retrofit, nada disso. E esse aplicativo, apesar de muito utilizado, que era quase o carro-chefe da empresa, quase ninguém queria dar manutenção no projeto, todo mundo lutava para poder refatorar o projeto por causa da curva de manutenção dele, que era muito alta. E depois de muito tempo brigando por isso, paciência, conversando com o gestor, a gente conseguiu botar na cabeça dele que precisava refazer o aplicativo, e ele passou algumas metas que a gente precisaria cumprir para poder refazer, e chamou a equipe de desenvolvimento para poder conversar sobre qual seria a melhor forma de refazer o projeto seguindo tudo isso que a gente reclamava, já que ele era gestor e ele não entendia muito da parte técnica. E um ponto importante disso é que, quando reuniu a maior parte da equipe, os desenvolvedores, principalmente os mais antigos, eles se preocuparam em cumprir a meta, muito em cumprir a meta, e focaram em reaproveitar o código, algumas partes do código que já existia, que eram códigos ruins, para poder bater o tempo de entrega. E acabou que o projeto ficou bem ruim, porque tu tinha um código muito antigo, legado e muito acoplado, e uma parte do código era bem feito, e por causa da meta acabaram se importando mais em entregar do que em fazer direito. E por não seguir boas práticas, eles acabaram tendo esse mesmo problema de querer refazer novamente o aplicativo. É o clássico ciclo que tem um grupo de desenvolvedores que quer fazer alguma coisa, eles fazem. Por algum motivo, o pessoal meta, algum problema técnico na hora, eles fazem rápido, entregam, o gerente fica feliz, eles ficam felizes, ganham a promoção, e ele sai da empresa, ninguém quer dar manutenção no projeto, e você acaba tendo que refazer ele quando a próxima equipe chega. Então, isso é um exemplo bem claro de não se importar com boas práticas no desenvolvimento. Esse é um trade-off de qualidade. Caramba. Desculpa. Esse é um trade-off de qualidade do Martin Fowler, que mostra a curva de produtividade contra o tempo de desenvolvimento, para as pessoas que se importam mais com entregar rápido. Se você perceber
a curva de bom design, que essa aqui é vermelha, ela começa pior contra o tempo e começa a ficar melhor posteriormente, enquanto um mau design, um feito correndo, sem se importar com nada, com menor burocracia, no caso, você consegue ter uma produtividade muito alta no início, mas, em compensação, a depreciação do código é muito mais rápida. O link embaixo para quem quiser conferir. Bom, o primeiro princípio do Solid é o princípio da responsabilidade única. A ideia é que uma classe deve ter somente um motivo para mudar. Toda classe, se uma classe começar a crescer, se uma classe tiver muitas responsabilidades, você precisa refatorar ela para poder seguir esse padrão. E um ponto importante também é que muita gente tem dificuldade de saber o que seria exatamente um motivo, já que tem toda a questão de rigidez, em alguns momentos específicos você não precisa se preocupar tanto com alguns detalhes da implementação do seu código. Às vezes é importante você ignorar e manter de uma forma que seja fácil de refatorar e não se importar em ter somente um princípio em algumas situações bem específicas. Eu vou comentar mais para frente sobre isso. Um exemplo simples é um aplicativo de força de venda. A ideia é que você tem uma lista de pedidos, e esses pedidos têm uma sequência de produtos. Esse é um aplicativo real, na verdade, apesar do código não ser. Código eu fiz para apresentação. Se você reparar, nesse ponto aqui você está criando uma lista de produtos, que é o objeto de cima, e eles são bem simples até. Então, o clássico Recycle View, todo mundo deve conhecer aqui, né? A ideia aqui é você inflar os itens da lista, todos nos itens, e eu vou focar basicamente no onBind View Holder. Todo o resto do código é padrão, não vai ter nada de incrível. E essa é uma implementação simples da lista de produtos, da lista de pedidos com os produtos. A ideia é que você mostre o número do pedido, como estava mostrando no objeto anterior, e você faz um cálculo simples do valor total do pedido. E, além disso, você tem que formatar para exibir para o usuário na lista e faz o cálculo do valor total. Alguém sabe o problema daqui? De botar isso no adapter do Recycle View? Isso aí. No caso, por exemplo, isso aqui, você está expondo uma coisa que o adapter não deveria conhecer. O adapter não tem nada a ver com como você calcula o total do pedido. No caso, isolando, é o mesmo código, exatamente igual. Isolando a parte regra de negócio específica, você tem o cálculo do produto, o valor total aqui adicionando e exibindo, além da formatação. Essa aqui é uma refatoração daquele primeiro modelo de pedidos, colocando a regra de negócio dentro do modelo de pedidos, para que não exponha isso para o lado de fora. Eu botei o código em português porque achei que fosse ser mais fácil para todo mundo entender. Eu separei em tem casos aqui, tem dois métodos. Um específico para o total de valor do pedido e um que você recupera o total de valor formatado. Isso aqui eu já vou comentar um pouco à frente, mas a única diferença é que o de cima só dá o valor calculado com long. Caso vocês vão calcular valor nas aplicações de vocês, não usem long, mas... E aqui ele só formata para apresentação e retorna uma string. Aqui é exatamente o método viewHolder, depois de seguir esse conceito. Você tem o número do pedido, que só quem conhece como pegar esse número do pedido é o pedido. Você tem o valor total do pedido, que também o adapter não sabe como recuperar ele, como calcular, nada do gênero. E isso. Um ponto importante, para quem reparou, a parte de formatação, ela está dentro nesse caso aqui, ela está dentro do pedido. Alguns iriam falar para colocar do lado de fora, porque esse modelo está com regra de negócio, mas está calculando, e a parte de cálculo não deveria ser responsabilidade do modelo e tudo mais. Aí entra no conceito de rigidez, porque quando você aplica um princípio para
para melhorar seu código, para focar em qualidade de código e tudo mais. Muita gente pega um princípio, como um padrão, como MVP, como Solid, como Clean Architecture, e começa a aplicar seguindo as riscas, como se pega um blog num post aí, um post num blog, começa a aplicar seguindo as riscas e fica engessado naquilo. E qualquer padrão, design pattern, né, qualquer padrão para boas práticas de código, você tem que ter em mente que ele em si ele não é o alvo. Ele é uma ferramenta para você conseguir entregar a solução que você está tentando desenvolver. Então, em algumas situações, por exemplo, nesse exemplo aqui, não é relevante eu me importar em separar isso, criar outra camada, criar uma outra coisa para cuidar disso, porque para mim não serviria para nada. Mas isso é um ponto muito importante quando você está desenvolvendo, para você não se importar muito em seguir algo e não se importar com a solução, mas se importar somente com aplicar as boas práticas e não conseguir entregar solução nenhuma. A ideia é a solução. E essas boas práticas servem para você entregar uma solução melhor. Então, a ênfase é sempre o domínio, a solução, a regra. Bom, o segundo princípio é o princípio do aberto e fechado. A ideia é que você deve ser capaz de estender um comportamento de um objeto, de uma classe, sem modificar a classe em si. Então, suas classes têm que ser pensadas para que você consiga expandir ela sem precisar se preocupar com ficar modificando o tempo todo a classe e criando heranças loucas e tudo mais. A ideia é que você se porte mais com delegação de funções contra heranças e sobrescrever métodos, sobrescrever comportamentos. Um exemplo ainda no pedido é o caso de desconto, por exemplo. Eu tenho aqui ainda a lista de produtos, que é a lista igual à anterior que a gente tinha comentado. Eu tenho aqui o método para recuperar o valor total do pedido. E eu tenho... É o mesmo objeto, na verdade, exatamente igual. E aqui eu já começo a implementação do desconto no pedido, não no produto. Então, aqui alguém resolveu implementar usando uma constante e definindo um ifzinho bonitinho para poder fazer esse cálculo no valor, dentro do valor total do pedido. O problema disso é que, se você resolver criar um novo desconto, você vai ter que sempre que vir nessa classe aqui e fazer ela crescer, crescer e crescer, seja definindo constantes, etc., fazendo cálculo na mão aqui, por exemplo, fazendo o cálculo total. Um exemplo dela um pouco maior, já com 15% total, e calculando o valor formatado normal também, é a classe de pedido que iria para aquele adapter anterior. Aqui é um exemplo dela sendo expandida cada vez mais, colocando mais descontos. Como pode perceber, daqui a pouco vai furar o slide, já que não vai ter espaço aqui. E uma forma de resolver isso é delegar isso para uma interface externa e você implementar essa interface em um objeto externo e deixar o objeto externo cuidar de toda essa regra. No caso, eu criei uma interface chamada desconto e um método chamado calcula desconto para que todo o cálculo seja feito externo à classe de pedido. A classe de pedido, no caso, só vai saber que ela tem um desconto, mas não vai saber como é calculado e quantos são. E, se você quiser adicionar um, você adiciona quanto você quiser, 5, 10, 20, sem alterar a classe principal. Aqui é uma implementação de alguns descontos. Eu implementei o sem desconto, que é um projeto de padrão chamado objeto nulo, que eu vou comentar no slide seguinte. Eu fiz uma implementação de 10%, que era o que tinha no anterior, e uma de 15%. Como pode ver, fica separado da classe principal, uma não conhece a outra, nem nada do gênero. Todo mundo aqui sabe o conceito de objeto nulo? Bom, a ideia de um objeto nulo, quando você faz uma delegação dessa de funções e tudo mais, é que você tenha um objeto vazio que retorne o valor zerado ou o valor que seja nulo na sua especificação, string vazia, 0, qualquer que seja o caso. E você pode usar esse objeto para ser atribuído como objeto nulo mesmo. Como o retorno dele é sempre o vazio, o 0, ele não vai influenciar em nada da aplicação. Então, você consegue definir um objeto nulo e não precisa se preocupar em fazer verificações de nulo,
coisas do gênero. Uma linguagem no safe, teoricamente, tu conseguiria pular isso, mas Java não é. Aqui é o exemplo do desconto. Basicamente, a ideia aqui é do objeto nulo sendo atribuído caso um pedido não tenha nenhum desconto, você não vai precisar fazer verificação nenhuma no seu código. Então, se reparar aqui no cálculo de desconto, que é essa parte aqui, você não vai precisar se preocupar com verificação de objeto nulo ou não, porque vai vir 0 e não vai mudar nada no valor total. Já se tiver um atribuído, ele vai ser alterado normalmente ali. Bom, aqui é o exemplo da como ficou a classe de pedidos, aplicando esse design, que é o desconto definido aqui em cima, que é aquela interface que a gente especificou anteriormente. Aqui você faz o cálculo, igual eu comentei anteriormente também, com comentário. E aqui embaixo não muda nada, por exemplo. Então, se no futuro você quiser mudar como é calculado o desconto, ou qualquer regra específica dessa, você mudaria, porque implementaria só essa interface de desconto, atribuiria nela e funcionaria. Se você quisesse fazer, por exemplo, um modificador de valor positivo ou negativo, você poderia fazer um cálculo aqui dentro também, porque aqui foi específico para desconto que eu fiz. Bom, o terceiro princípio é o princípio da substituição de Liskov. Apenas para comentar, Liskov é uma mulher, a Bárbara Liskov, que é a criadora do princípio. A ideia é que as classes derivadas devem ser substituídas por suas classes bases. O exemplo clássico disso, para quem tiver cursado faculdade, ciência da computação, geralmente eles usam como exemplo clássico disso, quando você está em orientação objeto básica, que é o caso do pato ser uma ave, mas o pato não voar. Então, você tem todo o problema de que, se você criar uma interface pássaro que voa, você não consegue... Você tem que fazer alguma gambiarra dentro do pato, porque ele não voa, e etc. No caso do exemplo que eu vou dar aqui, é um exemplo de um carro simples. A ideia é que você tem uma interface carro padrão, que vai ser compartilhada. Ela tem a regra de partida no motor, que é para ligar o carro. E você tem a implementação do carro. A Ferrari, por exemplo, é um carro comum, só que o Tesla é um carro elétrico. Então, teoricamente, se você dá uma partida no carro, você precisa ligar o carro, ligar literalmente. Então, você não pode simplesmente fazer se você simplesmente botar na partida do motor, você está escondendo uma lógica. Então, você provavelmente vai ter que implementar por fora, por ligando o carro ou de alguma outra maneira. Por exemplo, uma ideia seria você verificar se esse carro é um Tesla ou não e fazer o ligar do carro. E a outra é você... Não, desculpa. Ligar o carro. E o problema disso aqui é que você cria um mau cheiro que o próximo desenvolvedor que pegar o código e ver essa interface não sabe que o carro precisa ser ligado, porque você está colocando um comportamento externo da interface, um comportamento que não são todas as classes que herdam essa interface que seguem. Então, a tua interface, teoricamente, está mentindo como liga o carro, já que um dos carros que estão usando essa interface precisa de um comportamento específico. Aqui seria um exemplo, já melhorando, do ligar o carro. Vocês podem ver, nesse ponto aqui, que ele está fazendo essa verificação internamente, se está descarregado ou não, para ligar o carro caso precise. Se já estiver ligado, não precisa ligar para dar a partida. E, dessa forma, independente do carro ser um Tesla ou não, a chamada do método vai ser igual e toda a interface vai ser respeitada da forma que foi pensada originalmente. O quarto princípio é o princípio da segregação de interface. Para quem trabalha já com Android há muito tempo aqui, basicamente quase toda a parte de view segue esse conceito. A ideia é que muitas interfaces específicas sejam melhores do que uma interface única. Um exemplo é um on-click lister, né, no Android comum. Você não tem um método como esse, de on-click, on-click, on-touch, na mesma interface. Porque se você for implementar a maioria dos casos, você implementa só um on-click, por exemplo. Você não vai implementar um on-click, você não vai implementar um on-touch.
Alguns exemplos, como eu comentei antes, da rigidez, não seguem isso, mas é por conta de questão de design quando foi feita essa interface. Eles consideram que não era rígido por algum motivo que eu não sei, mas para a maioria dos casos você vê isso o tempo todo no Android. Aí seria um exemplo, caso você fosse obrigado se você não seguisse o princípio da segregação de interface, você seria toda vez obrigado a implementar os 3 métodos, ficar uns métodos feios sem implementação nenhuma, e só implementaria um deles no caso. Para quem usa Lambda também, usar uma só é importante. Mas um exemplo da correção, que é bem simples, na verdade, é separar essas interfaces em várias, quebrados, cada um com o seu propósito, e o que outra interface precisava, você estende ela, você passa por ela por delegate, o comportamento, o que seja. A ideia é você separar bem o que cada interface faz, qual é a responsabilidade de cada uma, para que não vire um código verboso, para que você não seja obrigado a fazer mau cheiro no seu código, que é implementar funções que você não vai usar para nada naquele momento. O princípio da segregação de interface é basicamente isso, ele é bem simples, apesar de muita gente não seguir. E o quinto e último é o princípio da inversão de dependência. Bom, a ideia é que você dependa de uma abstração e não de uma implementação. Esse talvez seja o mais famoso dos 5, por conta de você tem frameworks como Dagger, que a ideia é toda baseada em cima disso, e inversão de controle. E um exemplo, se você estiver trabalhando como MVP, todo mundo sabe o que é MVP aqui? Todo mundo? Bom, só para falar por alto, MVP, a ideia é que você separa as responsabilidades, você tem um Model View Controller, Model View Presenter, e você divide as responsabilidades de apresentação entre os 3. Muita gente confunde usando o MVP como uma arquitetura comum, já que a ideia é que o MVP seja focado na apresentação, eles chamam de design de apresentação, e não de arquitetura em si. Para arquitetura, para domínio, você tem Clean Architecture, Onion Architecture e várias outras arquiteturas para seguir definidas. Aqui é um exemplo simples de presenter. Esse presenter estaria controlando uma view qualquer que eu não defini aqui, não era relevante. A ideia dele é que você tenha um acesso ao repositório aqui dentro, algum método dele usa um repositório. O repositório é para acesso a dados, todo mundo conhece repositório pattern, né? Bom, a ideia de repositório aqui vai ser acessar os dados, no caso, recuperar o usuário nesse ponto aqui. E, para cumprir isso, você poderia, no caso aqui, definir fixamente aqui em cima, instanciando um novo objeto, e usar esse repositório, que seria o que a maioria das pessoas faria. Mas o problema disso, o primeiro problema é que você não consegue mocar esse cara. Se você tentasse fazer teste unitário, tentasse trabalhar com teste, você não conseguiria isolar esse cara para poder fazer teste, para poder passar um mock para dentro da classe, para alterar o comportamento, para poder isolar o comportamento que use o repositório, para poder testar apenas aquele ponto específico. Isso em si já é bem problemático, caso você vá fazer teste. Outro ponto também importante é que sua classe depende estritamente da implementação daquela outra classe. Então, coisas nelas podem vir a causar problema na sua implementação. Se tu alterar uma chamada de alguma coisa, vai quebrar teu presenter, no caso. Aqui é a mesma ideia, só que usando o conceito de inversão de controle e inversão de dependência. A ideia é que você tem um objeto usuário repositório, esse cara aqui, separadamente. Como esse cara está sendo atribuído no construtor, você consegue passar qualquer usuário repositório para ele, ou seja, que implementa essa interface. Então, se você quiser que o usuário repositório retorne um objeto específico para você, você pode retornar, você consegue mocar esse cara do jeito que você bem entender. Então basicamente, você está invertendo o controle dessa classe. Na verdade, o presenter só conhece essa interface e o usuário repositório não consegue ter domínio sobre a classe presenter em si, já que ele só tem o acesso à interface do usuário repositório. Aqui embaixo seria a implementação do
O usuário manager é o nome que eu dei para poder implementar a interface do usuário repositório. Seria o objeto que eu estou injetando aqui dentro. Mas poderia ser qualquer nome. A ideia é implementar a interface e dar o retorno que você quiser. Recuperar o usuário do banco de dados, recuperar o usuário da internet, recuperar o usuário de onde quer que seja. Ou alterar, caso você esteja trabalhando com um mock local para fazer teste. Você poderia, um caso que eu uso, por exemplo, assim, é que eu uso o sistema de flavor do Android do Gradle, eu configuro uma base do Gradle como mock, uma base como real, produção, e quando eu quero fazer algum tipo de teste, eu só troco esses dois caras, e o meu mock já está perfeito para poder testar o fluxo principal da aplicação. Eu não preciso esperar alguém implementar no back-end. Se eu souber o que ele vai retornar, mesmo que o cara vai implementar um mês depois, eu posso mocar o cara e trabalhar sem me preocupar com o back-end. Isso é um exemplo. Bom, acho que foi rápido demais. Bom, era isso. Era isso. Acho que foi bem rápido.